Fala pessoal, então vamos começar agora a colocar a mão na massa, tá bom? E nesse vídeo eu tenho o objetivo de construir junto com vocês o nosso primeiro sistema que vai rodar dentro do Docker, tá? Vai ser um sistema em Node.js, basicamente uma pequena API, só para a gente bater numa rota e ela responder para a gente alguma coisa, mas ela vai estar rodando dentro do Docker. Então, se você ainda não rodou nenhum sistema no Docker, acredito que esse vídeo vai ser bem bacana, até para a gente fazer junto aqui, você acompanhar um pouco dessa trajetória, né? Então, eu montei aqui um passo a passo, mais ou menos, para a gente ter em mente o que a gente vai precisar fazer. Então, primeiro, eu vou precisar usar uma imagem com Node.js e o npm já configurado, tá bom? Instalar as dependências, no caso, eu vou utilizar aqui, para esse primeiro momento, o Express para montar a nossa API. A gente vai precisar entender, né, e criar um volume, tá bom? Também definir um usuário com as permissões corretas, isso aqui é interessante e importante também quando você vai usar Docker, você utilizar um usuário com as permissões ali. Já, óbvio que a gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas a gente vai ter um pouco de noção de como que isso funciona. E a gente vai querer executar também nossa API, né? A gente vai querer bater numa porta e ter ali a nossa resposta, tá bom? É, é o seguinte, aqui no meu index.js eu tenho nada mais que um Hello World mesmo, só para a gente ter o nosso arquivinho. E você vai poder observar que aqui no meu PC, ó, tá? Então eu não tenho um Node instalado, tá? Não tenho um Node instalado, é um npm aqui também não tenho nada, tá? E a gente vai conseguir executar a nossa aplicação JavaScript sem ter o Node instalado na nossa máquina. Isso é bem bacana, tá bem? É exatamente para isso que serve o Docker. Então, em nenhum momento eu vou instalar aqui o Node ou o npm na minha própria máquina, tá bom? Para a gente prosseguir, eu acho que é importante nós visualizarmos aqui alguns conceitos, tá? É, que é o seguinte, para eu rodar minha aplicação usando o Docker, né, eu preciso inicialmente do meu notebook, tá bom? E eu preciso de uma imagem, tá bem? No Docker, esse conceito de imagem de container são as peças principais para que você possa compreender como que ele funciona. E basicamente eu vou fazer o download de uma imagem, certo? Essa imagem, ela é o meu sistema operacional padrão, a minha base em que eu vou executar a minha aplicação. Então, por exemplo, quando você vai formatar o teu computador e você cria, sei lá, um pendrive bootável, você precisa de uma imagem, correto? Aquela imagem é o sistema operacional, seja o Ubuntu, Windows, macOS, certo? E ela fica lá, tipo assim, no teu pendrive bootável, ou antigamente vinha no CD, né? Aquele disco. E ali você tem a imagem do sistema, tá? Então, essa imagem é o teu sistema, é a cópia, é como se fosse o arquivo de instalação do sistema operacional. No nosso caso, a gente vai usar uma imagem que vem com uma versão do Linux, né? E também já vem com o Node.js e o npm já instalado, já configurado na versão que a gente quer. Então essa imagem, ela vai ser essa composição. E aí você tem várias imagens. No site do Docker Hub, você vai encontrar lá imagens com PHP, com Nginx, com Apache, com Node, com, enfim, uma infinidade de sistemas e serviços já configurados, tá bom? E a partir dessa imagem, nós vamos executar um container. E o container é a tua aplicação que vai estar em execução, tá? Isso aqui é importante porque o container ele só fica vivo quando a minha aplicação, certo, está viva. Quando ela tem um processo definido que está em execução e o container fica vivo. Se a tua aplicação parar, o container meio que morre, tá? E basicamente é isso. E aí a gente vai precisar também de um volume, e o volume nada mais é do que um disco compartilhado. Porque, como eu falei para você, o container ele tem um ciclo de vida, né? Se você encerrar a tua aplicação, o container vai parar. E se você remover esse container, todos os arquivos, qualquer coisa que tiver dentro dele, também vai embora. Você perde. Então,
tem-se essa ideia de volume quando você cria um disco compartilhado entre o container e o teu notebook, ou seja, os arquivos que você tem do seu código, do teu sistema dentro do container vão ser replicados automaticamente para o teu notebook, tá bom? Também é utilizado quando a gente usa, por exemplo, um container de um banco de dados, tá? Imagina só, se por algum motivo o container for removido, o que pode acontecer, tá? Se querer recriar o container por algum motivo para colocar uma configuração diferente, você vai acabar perdendo os dados que você salvou no MySQL. Então, isso a gente não quer que aconteça. Então, a gente sempre cria um volume para que esses dados que estão dentro do container fiquem também persistidos como uma cópia, tá? No nosso computador, no nosso notebook, tá bem? Então, em tese, em resumo, assim, é basicamente isso. A gente parte de uma imagem inicial pré-configurada com as coisas que a gente precisa. A partir dessa imagem, a gente executa ela e cria um container para a gente executar o nosso código, tá bem? E para persistência, a gente usa um volume que nada mais é do que você traçar uma pasta no teu notebook, uma pasta dentro do container e sincroniza elas. E cada vez que há uma alteração nessa pasta, vai ser replicado em ambos os lados, tá bom? Beleza? Então, entendido isso, agora um ponto bastante importante é o seguinte. Eu criei um arquivo docker.md aqui, ó, com vários comandinhos do Docker, porque ninguém decora esses comandos de cabeça, tá bom? Honestamente, a não ser que você utilize isso bastante no seu dia a dia, tá? Você vai decorar e com o passar do tempo você vai aprender e vai naturalmente não precisar mais dessa listinha. Mas eu recomendo muito que você crie uma listinha de comandos Docker como essa. Eu vou deixar inclusive na descrição também o link ou essa lista mesmo para que vocês possam acessar e utilizar, tá? Porque, cara, para mim é muito útil. Eu não decoro as coisas com muita facilidade, assim, e eventualmente você vem aqui consultar. Eu pedi pro Gemini e pro ChatGPT criar alguns comandos para mim e tal, e eu fui precisando de algumas coisas, fui utilizando ali, eles foram montando, porque realmente, cara, é uma mão na roda mesmo e ajuda muito, tá? Enfim. E com isso, a gente vai iniciar aqui o nosso passo, que seria usar uma imagem Node.js e npm configurado para instalar as dependências. E como que eu vou fazer isso? Vai ser simples, eu já tenho um comandinho aqui preparado, até para a gente não esticar muito, né? É o seguinte, eu vou utilizar essa imagem que é o Node 24 Alpine, tá bom? Essa imagem, ela basicamente carrega a versão Alpine, que é uma versão mais simplificada do Ubuntu, do Linux, e tem a versão do Node 24. Até aí, tudo bem, certo? Então essa vai ser a minha imagem base no sistema operacional onde eu vou rodar a minha aplicação. Beleza? E qual que é o comando? O comando aqui é o docker run, tá? Docker run para que eu execute um container. E aí, o que que eu vou fazer? Quando eu passo o parâmetro "-it", significa iterativo, significa que eu quero interagir com esse container, certo? Eu quero interagir com esse container utilizando alguma coisa. No caso, eu vou utilizar o SH, que é o shell, que é o terminal que vai ter dentro do container. Eu poderia também usar o bash, mas essa versão do Alpine ela é tão simples que não tem o bash, só tem apenas o shell, tá bom? Então só vai funcionar se você usar o SH. Tá? Eu vou passar aqui a imagem, no caso Node 24 na versão Alpine, tá? E aqui eu vou definir também já o meu diretório de trabalho, certo? Poderia definir um diretório de trabalho ou não. Vamos fazer aqui sem diretório de trabalho mesmo. E aí o que é que vai acontecer? Quando eu executar esse comando, vamos ver se vai funcionar, né? Pronto. O que que aconteceu? Ele rodou um container, tá? Então ele está rodando uma máquina, digamos assim. Tá? Ele está rodando uma máquina com o Node instalado na versão 24 e com o Ubuntu Alpine. E aqui ele abriu o terminal, certo? Abriu o terminal para mim já mexer nessa máquina, tá bom?
Deixa eu abrir aqui uma nova aba e eu vou dar um docker ps. O docker ps, ele é um comando que vai mostrar para a gente os containers que estão ativos. Você olhar, ó, nesse momento, tem um container que foi criado há 36 segundos atrás, certo? Que é exatamente esse container node 24 Alpine, que tem um ID do container e tudo, tá bom? Então ele está aqui, ó, legal? Ele está em execução. E o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui a node-v 24.13, tá instalado, legal. npm-v também, npm 11. Então, você repara que na minha máquina, certo? Se eu voltar aqui na minha máquina, node-v, eu não tenho nada instalado, mas eu tenho dentro do container, beleza? Eu vou dar um clean aqui para limpar. O que que a gente vai fazer? Eu vou instalar as dependências. Então aqui eu vou dar um npm init -y para ele criar o meu package.json e eu iria, por exemplo, instalar as dependências. npm install é, express, né? Na verdade, npm add, né? Express, por exemplo, e eu vou instalar, por exemplo, só o Express mesmo, né? Vai lá. É, deu erro, deu erro. Tá, primeiro, ó, olha só, olha só. É bom a gente passar por isso porque é, aqui, tá? Olha só onde foi que eu criei o meu package.gis, junto de outras pastas aqui do sistema. Então, isso aqui não fica legal. Por isso que eu falei no começo sobre o diretório de trabalho. A gente precisa criar uma pasta para a gente trabalhar dentro. Então, eu vou criar aqui um mkdir app. Por padrão, app, tá? Então, eu vou dar um cd app. Aqui eu vou dar um npm init -y para ele criar o package.json lá dentro. Tá bom? E aqui eu vou dar um npm add express. Pronto, e agora foi, tá? Vê que tá carregando. Você vê que tá carregando. Beleza, então basicamente, se você der uma ls aqui, ó, ele criou a node mods, meu package.json, o package em traço lock. Legal, né? Legal, legal, legal. Entretanto, a gente tem alguns probleminhas. Primeira coisa, a gente viu a necessidade de criar uma pasta de trabalho, que eu não posso simplesmente sair criando, instalando as coisas na raiz, tá? Isso foi um ponto importante. O segundo ponto importante é que eu preciso de um volume e eu não criei esse volume, tá? Eu não criei este volume. Por quê? Beleza, eu instalei já as dependências que eu vou precisar e eu vou precisar codificar, tá? Eu vou precisar codificar. O que que eu vou fazer? Normalmente eu vou codificar aqui no meu Zed, no meu editor, tá? E eu preciso levar esse código para dentro do container. Porque ele não vai executar na minha máquina, ele vai executar dentro do container, tá bem? Então, mesmo que eu crie arquivos aqui, e, enfim, crie pastas, arquivos e comece a programar o meu sistema, ele vai ficar na minha máquina, não dentro do container. Então, como que eu faço isso para levar os arquivos da minha máquina para dentro do container? É através de volume. E vice-versa também, tá? Se eu estou instalando a dependência dentro do container, tá bem? E eu quero que ela passe para minha máquina, aí, através do volume, que a gente também consegue fazer isso. Então, a gente já está sentindo a necessidade aqui do workspace, porque eu criei lá na mão a pasta, e também a necessidade do volume, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou matar aqui esse container, eu vou sair, vou dar um exit nele, porque eu vou ter que iniciar um container com o volume correto. Eu poderia tentar editar e tal, mas eu vou preferir apagar e criar um container novo. Então, aqui, ó, se eu der agora um docker ps no outro terminal, você vê que não tem mais nenhum container ativo. Por quê? Porque esse container que eu criei, ele estava em execução apenas enquanto o terminal estava ativo, porque eu dei um docker one -itsh. Eu não passei nenhuma aplicação para ele executar, tá? Então entenda que normalmente o container ele vai ficar executando enquanto a tua aplicação está rodando. No meu exemplo atual, como era um container apenas a nível de configuração do projeto, para instalar dependências e tudo mais, ele só estava executando enquanto o meu terminal estava aberto.
No container da tua aplicação, ele vai continuar executando enquanto a tua aplicação estiver em pé, estiver rodando, tá bom? É legal, né? Então aqui para eu ver o container, eu tenho que dar um container, na verdade docker ps-a, tá? Que aí vai listar todos os containers e vai dizer que o status desse container aqui é exited. Então é um container que já foi encerrado, tá bom? Bom, então o que a gente vai precisar fazer aqui? Então quando eu rodar esse comando aqui do sh, eu vou passar o "-v" e o "-w", tá bem? O "-v", ele é o volume, tá? Então, eu consigo passar o volume aqui. O que eu vou fazer? Olha, pega o meu diretório atual, ponto barra, certo? E eu vou colocar dois pontos e crio um diretório dentro do container chamado /app, certo? Então, você replica tudo que estiver no /app para essa minha pasta atual, que eu estou rodando aqui na minha máquina, e vice-versa. E no W, que é o work seria o diretório, a gente vai passar o quê? Basicamente, eu quero dizer para ele, ó, cria uma pasta de trabalho chamada /app. Então, vou passar aqui /app. Acredito que é assim. Deixa eu olhar aqui, ó. Vou conferir aqui no meu comandinho para a gente não errar. Exatamente isso, w/app, tá bom? Isso aqui vai funcionar, vai abrir o terminal SH e ele vai criar um outro container, tá? A partir da mesma imagem. Então, você vê que ele já entrou aqui na pasta /app. Eu posso dar uma limpeza aqui no terminal, tá? Vou dar um ls. Olha só, você enxerga que ele já trouxe para mim o index.js e o requirements.md, que é os arquivos que estão nessa minha pasta. Ou seja, o volume já está relacionando as coisas. Legal? Já está funcionando. E você nota também que o meu Node Modules e o Package que eu tinha criado no container anteriormente, ele não existe. Porque esse é um container novo, porque eu dei um Docker Run, tá bom? E aí ele criou um container novo, beleza? Aqui, o que a gente vai precisar fazer? Então a gente vai precisar instalar as nossas dependências. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou dar um npm init-y para ele criar o meu package.json e inicializar o projeto npm. Então você vê que automaticamente quando ele criou, ele trouxe o arquivo para cá, ó, já criado. E eu vou dar a instalação aqui no Express, né? Na verdade, eu sempre confundo, cara. Add Express. Então, estou incluindo o Express dentro do meu container. Isso daqui, galera, o que eu estou fazendo é interessante pelo motivo de que eu estou instalando as minhas dependências a partir de um container que tem a versão exata da aplicação, do sistema operacional, tá bem? É diferente, por exemplo, muita gente faz o seguinte, instala na máquina o Node.js, a versão, dá o npm instala as dependências, aí depois cria o volume, né? Cria um Dockerfile, pega esses arquivos, joga para dentro do container e executa lá. Só que pode dar algum erro de dependência, porque não necessariamente as, ah, as especificações da tua máquina é a especificação do container. Então, de repente, você está criando um container Ubuntu e a tua máquina é o Windows, então pode dar algum tipo de divergência, tá? Beleza? Então, isso aqui, legal, legal, legal. Então, ele já instalou aqui o nosso Express. E aqui eu já consigo, basicamente, ainda não consigo rodar a aplicação, porque eu teria que definir uma porta. É um ponto importante também, a gente tem que definir uma porta para executar a nossa aplicação. E tem um ponto que eu quero trazer aqui, que é o seguinte, tá? Se você for ver aqui, ó, ele criou as dependências do Express, mas vamos supor que eu quero editar esse arquivo. Eu vou vir aqui, ó. Não quero esse script aqui. Não tenho nenhum script, vou apagar, dar um Ctrl S. Ele vai falhar ao salvar. Isso daqui, cara, é um negócio interessante e importante. Como vocês viram em vídeos passados, o doc, ele roda com sudo, tá? Que é o nível de permissão máximo ali dentro do sistema. E aí,
eu não consigo editar os arquivos que o Docker criou, porque o meu usuário não é o usuário sudo. Eu não estou rodando o meu editor de código no sudo. Está no meu usuário padrão. E aí, como que a gente faz para resolver isso? Tá? A gente, para resolver isso, a gente precisa especificar qual usuário aquele container vai utilizar. Tá bem? Então, aqui eu vou ter que sair desse container. Tá? E a gente vai criar um container novo, agora passando uma nova propriedade aqui, que é o "-u". Tá bem? "-u". Antes disso, no Ubuntu, como que você faz para definir o usuário? Você pode, tem dois parâmetros aqui, que é pelo ID do usuário e o ID do grupo, que é exatamente o que a gente vai precisar passar lá. Então, se eu der um ID "-u", eu tenho aqui o ID do meu usuário padrão, tá? Se eu der um ID "-c", também tem o ID do grupo, que é basicamente padrão do usuário do teu sistema aí Ubuntu, tá bem? Principalmente se você tiver apenas um usuário. Então, quando eu for executar esse comando aqui, ó, "-u", eu vou ter que passar o ID do usuário, que é 1000, dois pontos, e o ID do grupo. Com isso, todo e qualquer arquivo que o Node criar lá dentro do container e for replicado para minha máquina através de volume, ele vai ter as permissões adequadas, porque ele está usando o meu mesmo usuário para isso. Tá? Então, quando eu for executar, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um... Eu vou apagar aqui o package. Vou fazer o seguinte, rm package.json e o package -log. Sim, remova. Removeu? Não removeu. Agora sim. Então ele removeu, agora eu vou dar um npm. Eu vou dar um npm init para ele recriar. Vamos ver aí, recriou. E eu vou dar o npm add express. Ah, tá. Ele deu erro de permissão porque a Node Modules foi criada anteriormente. Então, eu vou ter que remover essa Node Modules aqui. Tá, eu teria que remover ela, mas eu não sei se eu vou conseguir remover ela aqui, né? Porque o usuário, ó, tá com outro nível de permissão. Deixa eu ver aqui se eu consigo vou dar um cd 001, botar um sudo rm-rf node mod. Pronto, paguei ela aqui na mão. Agora aqui dentro do terminal, vamos dar npm add express. Legal, pronto. Agora ele conseguiu criar a Node Modules. E a grande diferença dele estar usando meu usuário é que eu consigo editar os arquivos agora, né, que ele criou. No caso, ele criou aqui bem simples já o arquivo. Na verdade, esse aqui está editado, né? Deixa eu fechar aqui, ó. Captar. Pegar aqui o package. Pronto. Ele instalou um monte de dependência aqui. Eu acho que foi algum... Ou foi algum bug ou é coisa do Express mesmo, né? Mas, enfim. Deixa eu tirar aqui, ó. Salvar. E aí ele salva o arquivo. Mas, sim, tem muita dependência aqui, tá? Muita dependência mesmo. Acho que foi algum probleminha aí que deu. Deixa eu fechar isso aqui. npm add express. Pronto. Agora sim. Somente o express. Beleza? Então, sim. O que a gente fez aqui, gente? Eu tentei explicar para vocês um pouco sobre o volume, como que funciona a questão do usuário, a questão do workd. E aí a gente precisa agora executar a nossa API. Tá bem? A gente precisa executar a nossa API. E aqui, o que a gente vai fazer para executar a nossa API? A gente precisa criar a nossa API. Então, eu teria que fazer aqui um import no Express. Dar um Express aqui para criar minha aplicação.
tá bem? Não é o foco de hoje, tá? Mas com app recebe o Express. E aqui eu teria o meu app ponto, posso dar um ponto route, um ponto use. Deixa eu posso dar um ponto use aqui. Ou posso colocar um ponto post, um ponto get direto, né? No caso, a rota simples, e vamos colocar uma função aqui para executar. Aqui a gente recebe o REC e o RES, né? REC e o RES. E aqui eu posso dar um return no res.send e passar uma mensagem aqui dentro, né? Message. My API is working. Tá bem? E aqui a gente vai colocar o app.listen. Gente, eu não lembro como que é. Tá, mas a gente precisa passar uma porta. A porta 3000. E aqui uma função de callback, se eu não me engano. Algo como assim. E aqui eu vou colocar um console.log para a gente ver o registro do application, né? Então, application is running on port 3000. Né? Então esse arquivo ele já entrou aqui através do container. Ó. Então eu tenho aqui o meu arquivo e eu vou dar um node index.js. Aqui está dando erro. Portação do Express, syntax error, outside a module. Tá, provavelmente ele está dizendo que eu tenho que usar o require, const require, ou então aqui no meu, eu posso fazer o seguinte, tentar manter aqui, ó, e aqui no meu package.json, teria que passar o seu type module, tá? Isso aqui deve resolver. Vamos lá, node index, ainda não resolveu. Ah, tá, peraí que eu mexi aqui, né? Tá errado. Express. E tá reclamando aqui do types, né? Vamos instalar o types também. npm add, né? Arroba types barra express. E é isso, né? Beleza. E agora, node index. Vamos rodar o nosso index. Ah, agora sim. Então a nossa aplicação ela está rodando dentro do container na porta 3000, beleza? Legal, né? Legal, 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 legal. E isso é muito bacana, tá, pessoal? Muito bacana mesmo. Só que a gente ainda tem alguns probleminhas para resolver. Não probleminhas, né? Porque eu preciso bater nessa aplicação. Eu preciso chamar ela. Vocês viram que eu defini uma rota padrão aqui, né? A rota barra, rota principal. E aqui eu vou tentar chamar ela. Então, vou dar um localhost a 2.3000 barra, né? Seria a rota padrão. Se eu tentar chamar, cara, olha só isso aqui, ó. Não deu, né? Não deu. Não consegue chegar na página, mesmo a nossa aplicação estando rodando. Só que a gente tem que lembrar, galera, que está rodando dentro do container, não é na nossa máquina, tá? Não é na nossa máquina. E como que a gente faz? A gente precisa expor essa porta dentro do container para uma porta na nossa máquina e fazer esse link das portas, tá? Isso é super importante. E também a gente precisa dizer o seguinte, tem outro problema aqui, porque quando eu encerrar esse terminal, por exemplo, eu vou dar um Ctrl C aqui, eu preciso sair do terminal, eu posso até deixar essa aplicação rodando, vamos ver aqui. Um teste, né? Eu vou simplesmente fechar o terminal, a aplicação está rodando dentro do container, e eu vou dar um docker
ps aqui, ó. Tá? Docker ps. Então, olha que funcionou, hein? O container, ele ainda está ativo, porque a minha aplicação está rodando lá dentro, né? Então, legal. Eu achei que ele fosse desligar quando eu fechasse o terminal, mas ele está em execução, o que é bacana, porque tem um processo ativo lá dentro. Então, o que a gente precisa? Primeiro, dar um doc... aqui tá. Se eu quiser entrar lá dentro do container de novo, o que eu tenho que fazer? Então, acho que eu dou um inspect, se não me engano. Se é menos inspect. Deixa eu olhar aqui no meu doc. Mas enfim, eu vou precisar, na verdade, expor. Aqui, entrar, na verdade, é o exec-it, né? Passando aqui o terminal. Eu vou precisar, na verdade, expor essa porta, né? O container não tem nenhuma porta configurada. E, bom, eu vou precisar matar esse container, na verdade. Vou dar um docker ps aqui para você de novo. Na verdade já está aqui, né? Então, eu vou copiar o ID do container, vou dar um docker stop nesse container. Eu passo o ID do container. E ele deveria encerrar, né? Deveria matar esse container. Para que a gente... Pronto, matou o container. Docker ps agora não tem mais nada. Nenhum container ativo. E aí eu posso até ver aqui que eu tô com um monte de container inativo, né? Tem 3 containers aí que estão inativos. Eu posso até dar uma limpada neles, tá? Agora que eu criei o volume, então eu não vou perder nada. Então posso dar um docker container prune, tá? E esse prune vai dar uma limpeza aí pra gente, esses containers aí, que eu não vou mais precisar deles. E o que a gente vai precisar agora? Eu vou precisar, na verdade, definir a porta, tá? Então eu vou voltar aqui nos comandos que a gente já deu. Que é o comando de criação do container. Na verdade, eu acho que eu já passei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o comando? Pode ser algum desses mesmo. Esse aqui vai funcionar. Então, o que a gente vai fazer? Então, docker one, vamos criar um container novo, -it, -u. Esse comando aqui é a mesma coisa, tá? Mas eu vou passar como a gente fez, que é 1000 e 1000. -v aqui também vai funcionar da mesma forma. Vou pegar aqui por padrão diretório ponto barra, que é a pasta que eu estou. Funciona também. Workdir é o app, a versão aqui está correta. Vai abrir o SH para a gente. A gente vai precisar para rodar nossa aplicação. E a porta, né? Vamos definir a porta então com o "-p". E aí eu vou manter aqui a 3000 e vou colocar também na porta 3000. Ou seja, esse primeiro parâmetro aqui é a porta do meu notebook e esse segundo é a porta do container que vai executar a aplicação, tá? Então, beleza. Tudo configurado aqui certinho. Del ls, ele já abriu. Já tem o Node Modules, que tem as dependências instaladas, já tem tudo ali, nossos arquivos e tudo mais que a gente criou. Eu só vou precisar rodar agora o Node Index, né? A aplicação já está rodando, ou seja, o container não vai morrer, já está rodando na porta 3000. E agora eu deveria bater nela aqui, ó. E aí a gente conseguiu chegar lá, beleza? Pessoal, pro dia de hoje é isso, tá? É isso. Você percebe que eu tentei fazer uma espécie de construção aqui, não trazer coisas muito prontas, mas tentar explicar o máximo possível no detalhe, né? Na prática, você vai estar usando um arquivo de Dockerfile, que a gente vai ver no próximo vídeo, como que funciona, porque aqui eu fiz as coisas muito manualmente, rodando, executando um container novo a toda hora e tal, para mostrar mais os exemplos. Mas foi apenas a título de aprendizado mesmo, para a gente praticar isso e ver como as coisas funcionam, tá? Isso é muito importante. Então, eu acredito que você deve fazer a mesma coisa, beleza? E aí na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai entender um pouco sobre o Dockerfile. O que é esse Dockerfile, como é que ele funciona, como que eu posso construir. Mas aqui você já viu que você consegue, sem Dockerfile mesmo, você consegue executar a tua aplicação, instalar dependências,
criar um container, rodar a aplicação, acessar a sua aplicação, enfim, sem ter nenhuma dependência instalada diretamente no teu computador. Isso é muito bacana, beleza? E é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo.